Olá, bem-vindos ao Cultura em Pauta, um programa semanal para falar um pouquinho sobre atualidades no campo do entretenimento. E hoje vamos tratar de cinema, porque não tem quem dispense algumas horas gastas com um bom filme, não é mesmo? Entre estreias e clássicos, muita coisa mudou no último ano em quarentena, mas nem mesmo a pandemia acabaria com o nosso hábito de ver filmes. É o que vemos na reportagem de hoje com Matheus Zúñiga. A Covid-19 deixou salas de cinema assim, completamente vazias, como antes só ficavam entre uma exibição e outra. E para a segurança de todos, a gente está passando muito mais tempo em casa. E quando sobra tempo, o que não falta são opções do que assistir. Diariamente, o streaming vem ganhando cada vez mais espaço no coração das pessoas que buscam um entretenimento seguro durante a pandemia. A facilidade de encontrar uma variedade de conteúdos em serviços como Netflix e Spotify tem sido um grande atrativo no mundo todo. Aqui no Brasil, para apreciadores de filmes e séries, já contamos com mais de 20 serviços de streaming diferentes. Desses, o Globoplay sendo o mais popular, com aproximadamente 20 milhões de usuários, segundo uma pesquisa de 2020. A Netflix vem logo atrás em segundo, com 17 milhões aqui no país, porém 200 milhões no mundo todo. A Amazon, no mundo todo, vem logo em seguida, com 150 milhões de usuários. Nós conversamos com a Marina Rodrigues, de 22 anos, para nos contar um pouco sobre a experiência de assinar 5 serviços diferentes e para entendermos aqui como que é você poder assistir o que quiser, onde quiser e quando quiser. Marina afirma que o streaming mudou muito o seu consumo de filmes e séries, e as opções de acessibilidade trouxeram praticidade para a sua vida. Antes de ter streaming, eu não assistia série, porque era muito ruim para mim em cada site apertar o xizinho, era muito risco de ter vírus também. E o meu consumo de filmes aumentou muito, porque é muito mais prático agora, tem uma lista. E, por exemplo, as plataformas já sabem que eu gosto, então tem ali as coisas que provavelmente eu vou assistir. Eu assino várias, porque lá em casa a gente tem vários perfis diferentes que consomem conteúdos diferentes. Então, esses conteúdos não estão presentes em todas as plataformas, e a gente sentiu a necessidade de assinar mais de um, porque aí todo mundo tem o conteúdo que deseja. No Brasil, ter 5 assinaturas, dependendo do serviço, pode ser um pouco caro. Por isso, muitos usuários optam por dividir a conta com outras pessoas, o que pode significar uma economia quando comparado ao preço de uma única sessão de cinema. Entretanto, Marina acredita que a volta dos cinemas não afetará seu consumo de streamings. Eu acho que não vai mudar muito. Claro que quando voltar tudo normal vai ter aquela afobação, porque eu tô com muita vontade de ir no cinema, então eu vou acabar exagerando, sim. Mas eu não consigo deixar de ver os serviços de streaming na minha vida, porque para mim eu faço muito tempo assistindo e é algo que eu não acho que eu vou deixar de lado. Também conversamos com Daniel Heininger, chefe de redação do Cineclick do UOL, e vai nos falar sobre como toda essa nova era do streaming afetou sua rotina de trabalho, que é justamente o cinema. Como um site de cinema, de entretenimento como um todo, é impossível deixar de falar do streaming, né? Então, desde que a Netflix começou a se tornar um pouco mais popular, a gente já começou a falar, trazer novidades, falar um pouco das coisas, mas ainda era muito pouco. Isso lá em 2014, 2015. E conforme a influência dela foi aumentando na sociedade, no público, né, a gente foi dando mais espaço para ela nas nossas pautas, né? E aí a gente chega na pandemia, em que a gente está num momento sem cinema, praticamente o que a gente tinha de filmes na semana eram, sei lá, 10 estreias numa semana, agora a gente tem isso no mês. Daniel avalia que sua quantidade de demandas não mudou, mas o streaming trouxe uma variedade de assuntos quentes que também seriam bem vistos pelo público. Hoje em dia, você fala de 2, 3 filmes do streaming e você fala de 2 ou 3 estreias de cinema, praticamente tudo tem alguma relevância que as pessoas se interessam. Quando você está falando só de estreia de cinema ou só de filme, a gente fala de filme na TV também, mas principalmente cinema, você sempre tem algum filme que é mais nichado, você tem algum filme que o pessoal é mais cult, então nem todo o público vai atrás, né? O streaming, ele dá a oportunidade das pessoas assistirem filmes que antes eram de nicho, então traz isso muito mais fácil para as pessoas. Então uma pessoa hoje assina Netflix, não precisa assinar mais nada, ela vai ter acesso a filmes que antes eram difíceis de achar,
que eram complicados de se encontrar. Quanto mais streams, mais quantidade de conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, tem aquele lance que é a mesma coisa da internet, de certa forma. É tanta quantidade de informação que chega um ponto em que as pessoas estão consumindo aquilo pura e simplesmente por consumir. As novas tecnologias e o contexto que estamos vivendo mudaram bastante como a gente consome cinema. Mas será que também tiveram esse impacto na sua forma de produção? Para conversar sobre isso comigo, eu convido a repórter Giovana Reis em videochamada com os convidados Hugo Harris e Fernando Salinas, professores do Mackenzie, com formação em cinema e comunicação. Oi, Thaís. Hoje a gente vai conversar um pouquinho para entender como as produtoras de filme e os streamings estão lidando com o cenário atual. Hugo e Salinas, sejam bem-vindos. Hugo, eu queria começar perguntando sobre a questão streaming versus cinema. Com a pandemia começaram todas as restrições, os cinemas fecharam, e aí nisso, no final do ano passado, a Warner anunciou que vai começar a lançar os filmes na plataforma e no cinema ao mesmo tempo. Você acha que esse é um caminho que as outras produtoras devem seguir também? Bom, eu vou tomar um pouco de cuidado com a forma de eu falar isso. Eu não acho que as produtoras devem seguir isso, porque a sala de cinema ainda é a sala de cinema que precisa ser vivenciada pelo espectador. Muitos filmes são feitos para a tela grande, para ser um verdadeiro espetáculo, né? Mas uma coisa é não dever e outra coisa é o que vai acontecer. Eu acredito que uma boa parte das produtoras vai enxergar uma oportunidade de negócios aqui para eles, a partir do momento que eles conseguirem a aceitação de um público de casa em pagar um valor próximo ao valor de um ingresso de cinema para ver o mesmo filme. Então, mesmo filmes gigantescos como Duna, por exemplo, correm o risco de acabar sendo mais assistidos pelo streaming do que na tela de cinema mesmo, né? Mas é tudo uma questão de conjuntura. A gente tem que esperar acabar esse momento de regramento das quarentenas para ver como é que o público também vai se comportar. Eu acredito que muita gente vai querer voltar para as salas de cinema porque é uma experiência coletiva, né? Cinema não é algo individual apenas, ele é uma experiência para se assistir com uma galera mesmo, né? Com um monte de gente. Professor Salinas, alguns diretores, como o Martin Scorsese, têm uma espécie de briga com o streaming, porque ele argumenta que o streaming desvaloriza o cinema. Você concorda com isso? Não, Giovana, eu não concordo com isso. Eu sou daqueles que qualquer vídeo, qualquer filme, qualquer série que chegue para você através de uma tela e que chegue nos seus ouvidos, está valendo. O que acontece é claro que eles são saudosistas, quanto mais velho, pior isso fica, das grandes telas, dos grandes áudios da sala de cinema. Obviamente isso é incomparável, mas o cinema, as salas de cinema propriamente ditas, viraram hoje uma espécie de uma atividade social. Então você vai para ir com os amigos, ou com a namorada, ou com a sua mulher, mas assim, não se desvaloriza. É claro que quando a pessoa assiste um filme em casa ou através do celular, também depende muito da tela que ele tem, da qualidade que tem na imagem. Então a briga deles é uma coisa mais de gente mais velha. Quanto mais jovem a pessoa, menos ela se importa com isso. E o streaming veio para ficar. Então eles podem brigar tudo o que quiserem. O próprio Scorsese, o último grande filme dele foi através do Netflix. Salinas, alguns filmes estão sendo produzidos novamente à moda antiga, que é aquele preto e branco, como Malcolm e Mary e Roma. Você acha que é uma nova aposta para o streaming? Na realidade, a utilização de técnicas diferentes, ou técnicas ao estilo mais antigo, o próprio Mank, que é o filme que a Netflix está apostando aí para as novas geração de prêmios aí, ele foi praticamente feito com as estruturas fílmicas lá dos anos 40, dos anos 30. Mas isso são momentos, são modas. Se você vê, alguns anos atrás, o filme O Artista ganhou vários prêmios internacionais,
utilizando as técnicas do cinema mudo dos anos 20. Então, isso sempre você vai ter esse tipo de coisas. Então, um diretor pega algo que é mais antigo, ou, sei lá, uma estrutura fílmica, uma estrutura audiovisual, a estrutura de enquadramento mais antiga, e traz para hoje. Mas isso são experiências. Tem alguns filmes que se justificam, como O Artista, como O Mank, que são filmes que tratam de momentos específicos da época do mundo, né, então os anos 20, os anos 40, e tem experiências que é loucura artística do diretor, que pega, tira cor, tira áudio, coloca efeitos especiais malucos. Então isso é uma postura estética que depende de cada produto audiovisual. E fazendo um paralelo entre o streaming e o cinema, qual o fator que você acredita que seja mais determinante na hora que o telespectador vai decidir qual formato ele vai consumir? Olha, eu acho que tem dois fatores. Assim, eu acho que o fator importante é o conforto, né? Não é nem conforto, o comodismo. Então a pessoa vai querer ver a coisa em casa porque ela está em casa, na cadeirinha dela, fica vendo lá. A gente fala de streaming, mas tem muita gente que vê também filme baixado de torrent. Então tudo isso acaba fazendo com que a pessoa seja estimulada a ficar em casa. Porém, um outro fator que estimula daí do outro lado é aquilo que eu estava falando antes da experiência fílmica. A experiência da sala de cinema, em que você senta num lugar, espera ter toda aquela imersão dentro do filme, com várias pessoas assistindo junto com você, você percebe as reações de quem está à sua volta, existe uma certa interação, porque você também reage a essas reações ao passar pelo filme dentro da sala de cinema. O som é outra coisa também, é aquela tela gigantesca. Então, aquele que aprecia, né, o audiovisual, que gosta do audiovisual como um produto de experiência, não apenas um mero entretenimento, acaba querendo vivenciar esse filme no cinema. Mas a luta contra o comodismo e o conforto, quando eu falo comodismo, não significa que só tenha lado negativo, tá? Mas eu acho que quando você fala de ficar em casa, né, tem muita gente que não quer levantar da cadeira, pegar o carro, ir até o shopping, botar o carro no estacionamento, ir até a sala de cinema, né, que é todo um percurso, tem gente que não quer. Mas, enfim, são essas duas questões que eu acredito que ficam aí dançando na cabeça das pessoas. Hugo e Salinas, muito obrigada pela conversa. A gente agradece demais a participação de vocês. Estamos finalizando aqui nossa edição do Cultura em Pauta. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.